Oi, boa tarde a todos. Boa noite, aqueles que vão ver de noite. Eu vou então começar a passar um novo conteúdo para vocês, naquela ordem que eu tinha, que eu tenho apontado para alguns, né, na relação de como a gente vai constituindo tarefas ou, enfim, subterfúgios para a gente praticar a fotografia. O que nós vamos falar agora, nós falamos semana passada sobre retrato. Eu vou tentar ser bem objetivo, assim, para que o vídeo não fique muito longo. Tá? Mas eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e assistam até o final, porque no final é que eu vou fazer, obviamente, a tarefa aqui, já vou explicar a tarefa, e já vou encaminhar toda a explicação sobre a tarefa no próprio vídeo, tá? Eu sei que talvez demore uns 20 minutos aí, mas tome um café e tal, dê uma acordada, tá? Eu vou começar, então, compartilhando a tela, que eu já deveria estar aberto, está aqui, só um pouquinho... 5, Tab, espera aí. Eu queria compartilhar uma janela. Vamos ver se vai compartilhar aqui. Beleza. Ela deve estar grandona. Eu vou tentar falar assim mesmo, está aparecendo só a tela para mim, que é sobre a noção de autorretrato. A gente tinha falado na semana passada sobre a noção do retrato, né? Sobre algumas configurações do retrato, sobre autores, sobre a ideia dúbia, não, uma ideia dupla entre o retrato, digamos assim, da essência, né, que a gente falou lá do Nadar, que é absorver o que é essencial do sujeito, mas a gente falou também de um retrato que era constituído a partir da visão do outro, mas que era permeado, digamos assim, pelas questões sociais e arbitrárias, né, a questão da roupa, a questão do cenário e tal, que eram coisas que pertenciam também a essa representação que a gente faz para a própria sociedade ou para a própria para os próximos, né? Ou seja, como a gente se representa é um esforço que a gente faz, que obviamente tem relações com as coisas que a gente veste, com o modo como a gente se comporta, com o modo como a gente olha, com os lugares onde nós estamos, mas a ideia do retrato é uma ideia que pode, sim, estar permeada por isso, mas também pode ser a ideia da essência, né? É como, efetivamente, aquele sujeito, o retratar ele, é como eu consigo tirar dele a verdade dele mesmo. Bom, quando a gente fala de autorretrato, a gente está falando de olhar para si mesmo, né? Ou seja, se observar e ver como eu mesmo me enxergo nessa relação. Então, por mais que nós estejamos falando de um retrato, é um retrato muito peculiar, porque parte das nossas ideias sobre nós mesmos e a tentativa de uma representação que, obviamente, permeia o objeto fotográfico, mas vamos ver com os exemplos aqui que tem outras esferas em que o autorretrato aparece. Por mais que seja muito pertinente ou muito próximo da nossa realidade, a ideia da selfie é essa ideia da espacialidade que nos coloca, que coloca o nosso corpo dentro do próprio espaço pelo qual a gente se representava, ou a gente representava. Tu representava algum lugar, e quando a selfie entra, o movimento da selfie, ou a questão sociocultural da selfie, é é a necessidade da presença física do próprio corpo para que isso se justifique enquanto autoria. Tá? E esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, a noção de autoria. Até determinado tempo na história, ali no século XVI, XVII, não importava muito quem fazia, quem era o autor. Por quê? Essencialmente, a ideia estava muito ancorada na presença de algo superior, né, de algo divino, que te dava o dom. E se te dava o dom, tu não precisava aparecer. Essa obra era uma obra de Deus, era uma obra desse ser superior. Então, a noção de autoria era inexistente porque tu não precisava afirmar isso, digamos assim. No Renascimento, isso já começa a ser um pouco mais
questionado, porque começa, um pouco depois também, começa a ser importante a ideia do homem, né, do produtor da arte, ser autor também. Ele está a serviço de Deus, mas ele é o autor daquela coisa, a noção de que alguém produziu, né? Bom, ali os artistas referem-se a si próprios como querem ser vistos pelos outros, mas também porque querem distinguir-se deles. Ou seja, ele quer que os outros o vejam, mas quer ser diferente desses outros. Então é como se fosse mesmo uma chancela, como se fosse uma marca, mas a noção de autoria está por trás da existência do autorretrato. Porque se eu executo uma foto e observo alguma coisa, o que eu tenho ali é apenas a minha observação. Nada do meu corpo, nada da minha ação mental, e nesse caso, né, física, entra para indicar a minha existência atrás da câmera. Tá? E nesse caso, né, seria o existir material à frente do próprio olhar, ou seja, eu passo a existir na medida em que eu começo a me olhar. A noção de autoria está aí, tá? A noção de autoria, que é uma noção que é mais tardia, principalmente nessa relação que eu falei da própria existência no caso, no início dos pintores, né? A ideia de pintar esses retratos, de pintar retratos, tinha a ver com pintar a vida interior do retratado, né? Ou seja, fazia esse esforço para tentar pintar, trazer isso à cena. E o autorretrato é a mesma coisa. Todos os especialistas em retratos também pintaram seus autorretratos. Por quê? Porque, inclusive, era uma estratégia para treinar a sua técnica de pintura, né? Porque eu botava o meu rosto mesmo nos espelhos, como eu vou falar para frente, para que eu pudesse observar em detalhes a mim mesmo e conseguisse fazer os traços mais precisos. Tá? Onde é que eles faziam isso? Normalmente nos seus estúdios, né? E combinavam ações alegóricas, botavam um ambiente familiar, construíam aspectos, como dissimulados ali, da construção de um próprio personagem. Essa construção de um personagem é, como a gente viu, reproduzido, inclusive, mais adiante na ideia das fotografias, né? Que a gente ainda está falando de pintura, mas também a noção de fotografia, como eu falei para vocês antes, também começaram nos estúdios, né? Então, a ideia do estúdio é a ideia de construir, então, cenários, ambientes e tal. A ideia do espelho é muito presente, por quê? Porque é ele que inaugura, digamos assim, a existência do espelho, é ele que inaugura o espaço que estaria por trás do olho observador, ou da câmera escura, ou da câmera fotográfica. Então, a ideia do espelho é a apresentação de um espaço que estaria oculto. Tá? Então, a ideia do espelho é para conseguir fazer esta aproximação, para conseguir fazer essa relação com esse espaço que estaria oculto. Tá? Eu trago algumas obras que são sintomáticas disso. Esse primeiro aqui é do Jan van Eyck, 1434, a gente está no século XIII aqui, né? Então, olha só, aqui é que começa a existência, a entender que o primeiro autorretrato é outro, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês. Mas, é entender que existe alguém que é instrumento de Deus, tá? Nessa lógica, e que esse cara tem habilidade para representar o que Deus enxerga, mostrar aquilo que Deus fez tão bem. Não é doutrinar, tá? Eu só estou tentando deixar isso claro. O cara vê a gravação, acha que o cara tá achando que Deus é o cara, né? O Jan van Eyck fez o seguinte, ele pinta, né, o casal, esse Arnolfini, e coloca no fundo do próprio cenário, ou seja, tem elementos muito interessantes nessa pintura, da luz e tal, da graduação e tal. Agora, ele tem isso aqui no fundo do cenário, que é muito importante, tá? Então, aqui está Jan van Eyck, ele está botando aqui que eu estive aqui. Isso aqui escrito em holandês, ou em flamengo, eu estive aqui. Jan van Eyck esteve aqui. Ou seja, ele coloca a própria assinatura dentro do próprio cenário. Tá? Então, essa relação, 1434, com essa letra aqui, é o ano que houve a pintura. E mais do que isso, que é mais interessante ainda, aqui tem as cenas bíblicas, né? E tem esse espelho aqui, que é um espelho convexo,
que projeta o casal Arnolfini e o pintor lá no fundo, entende? Então ele se coloca enquanto autor, que está colocado aqui, e mais do que isso, ele vem para o espelho. Gente, isso aqui tem um documentário bem legal, eu vou botar um link para vocês para assistirem, que é sobre o próximo autor que nós vamos ver depois, não vamos ver hoje. Mas é um documentário muito interessante sobre a utilização do espelho. Vou deixar para outra aula para fazer a indicação, tá? Mas a utilização do espelho nesse período na Holanda e na Bélgica, enfim, que eram lugares onde se produziam espelhos com muita precisão. Mas tá vendo, ó? Vou voltar para a imagem dele, tá aqui, ó. Isso aqui está colocado no cenário. Isso está em segundo plano, literalmente, mas é uma marca, é uma demarcação, como se fosse uma assinatura embaixo da tela, ou mesmo atrás, ela vem para frente da tela. Ela ganha a importância de estar colocado no próprio cenário, tá? Tanto pela inscrição quanto pela imagem, ou seja, é o espelho colocando o que está para trás da cena dentro da imagem também, tá? Esse aqui, o Bernardo Gozzoli, 1459, não é o primeiro autorretrato. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, beleza. Ó, é uma encomenda dessa família, que era uma família muito rica da Itália e tal, que ele em Florença e tal, eles queriam decorar com esses afrescos. Só que nesse grande esforço, né, porque a gente está falando de afrescos em paredes, era grande, né? Então ele se coloca dentro do quadro. Ele está aqui, ó, o próprio autor, ou seja, há uma série de personagens aqui, o rei colocado aqui, tá vendo? As noções de perspectiva que podem ser questionadas, mas há uma série de súditos aqui que estão seguindo o rei. Um dos súditos é o próprio Gozzoli, né? O Gozzoli. Ó, tá aqui, ó. Ele está dizendo Opus Benotti, ó, obra de Benoso. Ó, ele escreveu no próprio chapéu que a obra é dele. Ó, não queria se afogar no mar rosto, ser reconhecível sem se destacar. Ou seja, ele está um pouquinho para fora da multidão, assim, tá vendo? Ó? E por que ele está olhando para a câmera? Por que ele está olhando para cá? Porque ele estava olhando para o espelho, né? Na hora que ele está fazendo a imagem, ele está olhando para o próprio espelho, então fica mais desculpa, fica mais fácil dele construir a perspectiva desse jeito. Ele se olha para o espelho, por isso que fica mais direto para ele construir o próprio rosto dele lá. Mas é um esforço para aparecer na cena, tá? Esse aqui é um autorretrato do Jan van Eyck. Ó, sua pintura é provavelmente o primeiro autorretrato autônomo pintado na arte europeia, 1433, tá? Aquela lá em 1434, do próprio Van Eyck, o homem do turbante vermelho e tal. É a ideia, ó, o fundo escuro e tal, que vai trabalhar. De novo, ó, olhando para a câmera. Por quê? Porque está olhando para o espelho. Quando ele olha para o espelho, ele olha daquele jeito. Quando ele vira o olho para pintar, ele não está mais olhando, mas ele volta para cá para olhar para si mesmo. Então é um olhar que se dirige para a cena, tá? Relativamente semelhante, muito próximo dos nossos da selfie como um autorretrato, mas com uma pequena diferença, que é o fato da selfie muitas vezes não olhar exatamente diretamente para a câmera, que nós vamos apontar mais para frente, tá? Mas o que que tem? Ó, comentário de Van Eyck. Eu não sei falar em holandês aqui, né, em flamengo. Eu sou o que posso. Ele escreveu dentro da moldura, ele não escreveu na pintura, ele escreveu na moldura. Sou o que posso. E aí a dualidade ele tem um desejo de ter sucesso e notoriedade, de ser reconhecido, né? E esse desejo de integração honrosa, porque ele mostra na moldura dourada dele, mostra na moldura dourada o talento da posição dele profissional e social. Ou seja, tem a notoriedade efetiva como um bom artista, mas também da sua posição social. E isso era importante para que, obviamente, os artistas conseguissem se manter. E aqui tem uma das obras mais importantes, eu acho que é muito recorrente, muito importante vocês saberem da existência dessa obra, porque ela carrega algumas coisas bem interessantes. Tá? Eu vou trazer um monte de exemplos de fotos, de fotografias, de autorretratos, e é em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? Mas o Velázquez traz essa foto, essa pintura, um dos quadros mais conhecidos dele, tá? A grande sacada dessa pintura, chamada Las Meninas, é que o próprio pintor aparece aqui, que é o Velázquez. Esse é o próprio Diego Velázquez. Bom,
Se o pintor está aqui, aqui está a sua obra. E é um quadro realmente grande, tá? Aqui está a sua obra. Se aqui está a sua obra, ele está desenhando aqui, certo? Mas para desenhar essa obra do jeito que ele está vendo aqui, ele teria que estar aqui, né? Ele teria que estar no lugar de olhar para essas pessoas, correto? Só que ele não está aqui. Ele está, na verdade, ó, ele está aqui fazendo o quadro, ele vem para cá, efetivamente, pinta, e quando é que não é que ele se posiciona no quadro, não mais dentro do espelho, mas como se ele fosse um dos atores da própria cena. E lá no fundo, ó, esse é o detalhe, ó, deixa eu ver se lá no fundo, ó, o que tem é um espelho. Só que esse espelho reflete as pessoas segundo as quais se indica que ele está pintando, entende? É como se ele estivesse observando o rei e a rainha, olhando e fazendo a pintura grande aqui. Mas o que ele está fazendo efetivamente é a pintura do oposto. Isso é muito interessante, porque na verdade aqui até tem algumas teorias que dizem que a gente se identifica como se fosse o rei, alguns como se fosse a rainha, mas nós, esses caras aqui, são os que estão olhando para a cena. Então ele aparece na própria cena, que é como se fosse o retrato desse olhar de um dos dois. Dá para entender? Como essa lógica se inverte, seria o olhar do próprio pintor. Então o pintor está aqui olhando, fazendo o desenho, mas parece que ele transfere para o rei ou para a rainha. Tá? Além disso, tem uma série de quadros aqui e tal. Tem esse quadro que está oculto, tem o quadro que aparece o rei, e ainda tem uma porta lá que abre para algum dos súditos passarem para lá. Tá? Esses detalhezinhos são pertinentes na imagem, a questão da luz, né, do trabalho da luz, dessas meninas que são as cortesãs da princesa e tal, dessa aqui até que é uma anã e tal. Tudo tem muita história colocada aqui, tá? Mas o principal sacada e a principal relação que se pode fazer é a ideia do Velázquez mesmo aparecer na própria imagem, e a imagem dele não é o reflexo da própria imagem, é a posição que pretensamente ele deveria estar, mas não está. Essa é a grande sacada desse autorretrato do Diego Velázquez, tá? Aqui ainda tem os retratos do Rembrandt, que era um cara que gostava muito de fazer autorretrato, tinha obras lindíssimas, mas ele vem trabalhar com aquela luz que eu falei para vocês, né, da luz Rembrandt, ó, entrando uma luz aqui, passando uma luzinha para lá, mas ele vai constituir a própria vida a partir dos autorretratos que ele vai fazendo dele, ó, ao longo do tempo, ele vai construindo. Por quê? Porque ele está efetivamente aperfeiçoando a sua própria técnica, mas está ampliando, desenvolvendo a questão da luminosidade, inclusive, dessa incidência de luz sobre o próprio rosto. Alguns autorretratos famosos, né, do Van Gogh, esse aqui do Courbet, né, todos, ó, tá vendo que há a ideia do olhar direto para a câmera, né, tá vendo que tem essa ideia da espacialidade invertida, né, da ideia de imaginar algum lugar que está sendo projetado, e é sobre esse lugar que eu vou fazer o meu próprio desenho, tá? Aqui do Picasso, né, artistas. E aqui é o primeiro autorretrato feito em imagem fotográfica, Robert Cornelius, um dos primeiros fotógrafos que existe, porque a primeira fotografia é de 1827, nós estamos com 12 anos aqui, né, já da existência da fotografia, e esse é o primeiro autorretrato fotográfico conhecido. Obviamente com as suas imperfeições, mas a ideia é imaginar que já neste período aqui, para a própria fotografia, muito rápido, o fotógrafo que era o cara que começou a trabalhar com a fotografia, já começa a se pôr à frente da própria câmera. Tá? É muito recente a gente trabalhar com a ideia. A fotografia oficialmente foi inventada em 1833. Nós temos 6 anos aí de trabalho para aparecer a primeira imagem do próprio fotógrafo. Tá? E a partir daí tem uma série de imagens possíveis que vão trazer a essência, digamos assim, de alguém que se coloca e que utiliza a própria câmera para aparecer, e para que a câmera consiga afirmar ele em relação à sua habilidade. Ou seja, ele é um fotógrafo, sim, mas o que ajuda a demarcar ele como um fotógrafo? A própria existência da câmera, a própria presença da câmera dentro do próprio quadro. Seja no espelho, seja. Entende? A ideia é utilizar a câmera como um instrumento para reafirmar que a câmera aqui no caso é o negativo, né? Objetos fotográficos que possam fazer relação com
tarefa fotográfica e os seus resultados, no caso, tá? Aqui, ó, do Andreas Feininger, um outro autorretrato também. Posiciona a câmera, acha o lugar, mas traz para dentro da imagem um olhar que é transferido, porque aqui nesse caso não tem ninguém fotografando ele. Ele pôs a câmera e achou o foco primeiro e tal, botou a câmera no disparador automático, que era uma coisa muito recorrente para o uso do autorretrato, que era achar o ângulo, achar a posição, achar o foco e tal, e depois fazer a troca, ir para a frente da câmera com o tempo necessário para poder aparecer na câmera, e para isso usava-se o disparador automático. Tá? Mas a utilização da câmera, da presença da câmera, não é necessariamente para que a câmera faça a própria imagem. Pode até ser, quando o espelho aparece. Mas a ideia é mais demarcar mesmo a existência da câmera para reforçar o autor, né, a existência do autor na relação com o próprio objeto que usa para fazer a sua obra. Tá? Então aqui, obviamente, a presença da sombra, né, que é muito útil para, principalmente pelo desenho ou pelo modo como as câmeras são ergonomicamente desenvolvidas, que elas possam aparecer na projeção de sombra. Aqui uma imagem, ó, feita num espelho distorcido. Ele fazia retratos das pessoas, imagens das pessoas nesses espelhos retorcidos, e aí ele se coloca numa das imagens para aparecer distorcido também. A gente consegue perceber que o tripé torce aqui, tá vendo? Olha como o corpo dele está disforme, a cabeça, por causa desses espelhos distorcidos. Ó, o Umbo, que é um artista da Bauhaus, ele considera isso como um autorretrato por causa da projeção, ó, do próprio espaço do braço dele e, obviamente, a sombra da câmera, principalmente pelo flashzinho aqui, ó, que emoldura os olhos dele, assim como o óculos também emoldura. Ó, outra presença dele, esse aqui dele também, mas ó, a imagem aqui, ele não tá com essa foto aí, não foi feita no espelho, porque senão ele precisava estar disparando a câmera, a não ser que ele tenha usado o disparador automático, mas em princípio não. Tá? Pode ser que o disparador seja aqui, mas tá vendo? A ideia da câmera e inclusive da moldura dentro do próprio olho ajuda para constituir essa imagem. Tá? Ó, essa provavelmente tem a construção do tripé, porque o Mapplethorpe era um fotógrafo de moda e tal, e de publicidade, e aí está colocado dentro de um estúdio e tal, uma iluminação que ele montou, para que ele apareça na imagem. Então, a câmera está oculta, mas a presença dele como esse sujeito, inclusive parecido com os seus retratados, né, ou com os seus trabalhos, que é a ideia de ser um popstar, alguém conhecido e tal, e que não precisa da câmera para demarcá-lo como o próprio fotógrafo. O Ansel Adams, aqui tu vê que alguém fotografou ele, porque não parece ter uma estrutura aqui, porque o cabo disparador nem está apertado, assim, então parece que alguém o retratou. E isso pode ser, sim, combinação com alguém, ou pode ser numa outra câmera que dispare. Ó, o Nairo Mariama, também com a projeção de sombra, mas traz mais elementos, mas a ideia do fotógrafo está pela posição do corpo, inclusive, né? Então, está sempre permeando com algum objeto fotográfico, está sempre fazendo alguma relação, está se colocando. O método como a gente pode fazer isso são os mais diversos. Pode ser com o disparador automático, pode ser no tripé, pode botar a câmera e pedir para alguém lá apertar o botão, pode fazer com que conversar com alguém, tentar se representar como um fotógrafo, ou como mas esse sujeito na tua frente ele vai ser um mero operador daquele instrumento. Por quê? Porque a decisão de onde tu vai estar ou como a câmera vai se colocar tem que ser uma decisão do próprio retratado, né? Porque se trata de um retrato de si próprio. Tá? Aqui é a Daiane Arbus, aquela fotógrafa que eu falei semana passada para vocês, que fotografava as pessoas mais submundo, assim, né? As pessoas com deficiência e tal, que tinham, digamos, uma invisibilidade, que ela vem trazer à tona. Ó, a ideia do sujeito que se fotografa, ó, com a câmera aparecendo no fundo e ainda com a sua modelo, é como se fosse o contrário, né? Porque o certo seria ele estar lá atrás e a modelo está colocada aqui. Então ele inverte
esse papel. Se é um espelho grande, até pode ser, né? A imagem sendo tirada de lá, ou se tem alguma outra câmera aqui na frente que fez o retrato dele. Mas é uma imagem pensada para representar este sujeito, né, enquanto fotógrafo. Ah, não, foi foto do Irving Penn, ó. O Cecil Beaton, ele foi fotografado pelo Irving Penn, ou seja, ele é um fotógrafo e foi fotografado pelo Irving Penn. Esse não. Esse dá para ver que é um espelho, porque tem até uma moldura que abre para cá, ó. A gente olhar aqui, tá vendo que tipo, o espelho acaba aqui, é como se o fim da imagem estivesse aqui. E o que é mais interessante, ó, é que o próprio espelho, o anteparo, o espelho fica desfocado. Não como o espelho está desfocado, mas a imagem está focada. Isso é muito legal, porque ele tira o foco, na verdade, vai lá no espelho e volta até onde ele está. Então a distância é maior e acaba, por causa disso, desfocando as coisas que estão lá. Tá? Mas o espelho inaugura esse novo lugar. Né? E aqui tu consegue olhar também, aqui, o olho dele não está efetivamente olhando para a própria câmera, ele está olhando para si próprio, como ele se comporta frente àquele cenário. Então ele olha para o próprio corpo. Em outras circunstâncias, se tu bota, por exemplo, a câmera na frente e tal, o que acontece? Tu te obriga a olhar para a lente, ele teria que olhar inclusive para esta lente aqui, né? Mas ele está olhando para si próprio. Isso é clássico da selfie, né? A ideia de olhar para si próprio e não olhar para a lente, até porque a lente no celular é muito oculta, né? Ela é muito pequenininha, é muito presente. A gente acaba olhando para si próprio, né? Cuidando de si próprio. E nunca o olhar fica direto, a não ser que tu te lembre disso e diga, naquela hora, no exato momento, tu perde a visão de si próprio e olha para a câmera, tá? Aqui tem o retrato da Dorothea Lange, feito pelo Paul Taylor, né? Que tem todo um mise-en-scène, tem toda uma organização visual que é combinado entre eles, alguma coisa desse tipo. Mas, por que é o autorretrato? Porque há a ideia de que ela se representa através disso, tá? Mesmo que o Paul Taylor tenha feito a foto dela, há uma combinação. Aqui não. Aqui é o espelho. Ó. É o mesmo caso daquela outra, tá vendo? Ó? Que aqui, ó, não tem foco aqui no fundo, ó, né? Que é onde é o anteparo do espelho, tem o foco que bate no espelho e volta. Só que, né, esse fotógrafo, o Ed van der Elsen, ele está olhando para a lente, ó, porque ele olha para ti. Se ele olha para ti, ele olha para a imagem. Se ele olha para a imagem, ele está olhando para a lente. Tá? Então, essa é uma diferença crucial da existência da lente. Aqui também, ó. Tá vendo que se tu chega um pouquinho mais perto, tu vê que ele está olhando efetivamente para a lente, assim como essa menina. Né? Olha a ideia do espelho, olha como o inaugurar o espelho. Mas aqui está focado o espelho, porque aqui ele trabalha com a ideia de ter mais profundidade de campo, lembra? E aí tu coloca isso no espelho, nas outras não. Se ele trabalhasse com menos profundidade de campo aqui, provavelmente isso aqui ia ficar desfocado. Ele ia se esforçar para achar foco neles, né? Que estão mais para trás. Mas tu vê que o olhar deles para cá é muito interessante. E aqui, ó, é quase como se essa moldura do espelho fosse a inauguração de um outro espaço, é como se fosse um buraco, né? Mas na verdade é um buraco que se projeta para trás. É muito interessante essas noções de espacialidade que são presentes no coisa. Aqui, ó, ele não está com a mão na câmera, tá vendo? Ele está com um disparador aqui, provavelmente, da câmera. Ó. E aí a câmera dispara, né? E nesse momento, retrata, ele está olhando para a câmera e o flash dispara. Tá vendo? Um flash que dispara para cá e um flash que dispara para cima. É muito bacana isso, porque, por mais que ele esteja longe, ele está trazendo para a imagem, tem algumas lâmpadas de flash aqui, ele está trazendo para a imagem todo o cenário dele, e tudo isso feito na frente do espelho, né? Ó, porque tem a moldurinha do espelho colocada ali. Ó, tem outra projeção de duas câmeras aqui que estão sendo fotografadas. Uma delas, provavelmente essa aqui, parece ser a foto que realmente retrata, tá? Até porque ele está fazendo força sobre o cabo disparador aqui, tá vendo? E aí essa outra aqui está de cabeça abaixo, hein? Então ele cria esse efeito. Olha que bacana. Tá vendo? Uma foto no espelho em que aparece uma parte da imagem e tem um outro espelho colocado lá no fundo. Então um reflete para ele mesmo e o outro entra para cá. E a mão mais chamativa dele está colocada fora da própria câmera. Mas aparecem as duas mãos, tá vendo? É muito... Lembra que eu falei sobre a ideia do desafio visual? Ela é desafiadora, né? Ela traz a ideia da câmera, traz a presença e coloca esse sujeito como um fotógrafo. E esse autorretrato dele
é desafiador porque ele surpreende pela incrustação de outros espaços que não parecem tão naturais. Aqui tem outro retrato muito interessante, ó. Vendo que é um espelho no teto, ó, o espelho aqui está o lustre no teto, tem uma parte que é um espelho, ó. E aí ele reflete, ele está deitado com a moça e ele usa o cabo disparador para que a imagem fotografe ele lá em cima, tá? Helmut Newton. Esse aqui é muito interessante também. Esse aqui foi um daqueles que no vídeo aqui eu mostrei para vocês. Mas olha que bacana, ele está se colocando naquele espelho lá, né? As modelos aparecem aqui, a menina, e aqui uma outra, ó, que está fora do quadro, digamos assim, né? E esta, a esposa dele que está olhando para cá, e ainda tem um outro quadro para lá. Então, é cheio de janelas, é cheio de lugares que começam a entrar no cenário. E estão vendo que ele está fotografando as meninas e ele está lá dentro do fundo infinito. Entende como há uma inversão da lógica aqui? Ele provavelmente estava fotografando as meninas daqui para cá, né, dentro do fundo infinito. Mas para fazer o registro, ele fez o registro contrário para que ele pudesse aparecer na cena. E aqui, a ideia da existência da própria foto, e essa foto impressa numa Polaroid, e aí o cara segura na frente da própria imagem, como se isso aqui fosse um espelho, tá? Então, é a foto que foi tirada do fotógrafo, e ele segura como se fosse um espelho de alguém que está retirando a foto para ele, tá? A Ilse Bing também é bem conhecida. Então, a ideia de um espelho, de um jogo de espelhos, um espelho que aparece a outra imagem, ou seja, tem um olhar aqui, tem um jeito aqui, né? E está sendo fotografado com a imagem como um triângulo aqui. Tá? A ideia da incrustação por espelhos é muito interessante porque ela abre outros espaços que a gente não está acostumado. Aqui o Irving Penn, quando estava fotografando os seus modelos, eram aborígenes, ele está fotografando e em uma das fotos, né, ele está indo para frente da câmera, mas a câmera dele continua aqui e tem uma outra câmera que o fotografa. O Man Ray trabalhava muito com solarização e é uma foto dele que ele acaba transformando no mesmo processo. Essa Marianne Breslauer é uma fotógrafa que vai se posicionar minimamente com as próprias modelos que ela fotografava. A pose, o jeito que ela está, mas ela traz a câmera para dentro do enquadramento dela. Mark Selinger também, ó, tá vendo que ele trabalha com a própria exclusão do rosto dele, mas coloca a câmera, ó, atentem a ideia do movimento aqui, da força do braço, do movimento da mão lá, né? E, óbvio, paralelo com a sua modelo. Aqui nessa angulação, provavelmente ele nem tenha distância para fotografar a modelo todo. Olha que bacana essa, ó. Todos os elementos de cenário aqui são totalmente ligados à prática fotográfica e, quando muito, também à prática fotográfica publicitária. Ó, tem alguns elementos aqui, né, a própria modelo lá no fundo, as câmeras, isso aqui é a câmera de Foley, os instrumentos de iluminação, mas todos têm os seus princípios de estar aqui e o fotógrafo colocado ali na sua, quase como se fosse um pensador, né, para produzir esta cena. Tá? Aqui, Sally Mann, 74, também utilizando um espelho, porque aqui tu vê que ela está acionando o disparador ali da câmera. Esse aqui eu vou falar mais para frente, depois para vocês, em outro dia, do Vigui, que é um fotógrafo norte-americano que vai fotografa o submundo de Nova York e tal. Ele acaba sendo retratado aqui por alguém, mas, obviamente, sob a sua condição. E aqui também uma foto dele num espelho refletido, são dois espelhos que acabam fazendo esse jogo, aqui sim como um autorretrato produzido por ele próprio. Stanley Kubrick, utilizando a câmera, utilizando o espelho e fazendo aquele deslocamento de olhar que eu já apontei para vocês. Aqui tem uma e aqui tem outra dele. Ó. Porque o próprio autorretrato é uma coisa definitiva, né? Assim como o retrato é uma coisa definitiva, o autorretrato pode ser uma coisa recorrente, né, para demarcar as nossas presenças. Aqui tem o Richard Avedon, que a gente viu as fotos dele na semana passada de retrato, sendo fotografado por outro fotógrafo e fazendo movimentos, digamos assim, que são parecidos com os quais ele propunha para os seus modelos, né, para os seus retratados. E a Vivian Maier. Esse caso da Vivian Maier, ela foi uma fotógrafa desconhecida no seu tempo
E ela tinha ela era babá, ela trabalhava em Nova York e tal, e ela frequentava, ela circulava pelas ruas retratando as pessoas. Só que a obra dela foi descoberta muito tempo depois, não lembro em qual circunstância, mas tinha a ver com alguém que revirou os arquivos dela lá, encontrou, e tinha muito material, muitas fotos muito bonitas dela, e inclusive muitos autorretratos. Então aqui, ó, tem a ideia do próprio reflexo dela no vidro, né? Um espelho em Nova York. Ó, tem essa aqui é a primeira imagem da minha apresentação, é a imagem dela através de um jogo de espelho, ó, o espelho e o outro espelho e o outro espelho. Isso acaba criando aquelas projeções, né? E tu vê que o flash não aparece, ó. Ela está olhando para cima, mas o flash não aparece, acaba se ocultando. Projeção de sombra dela, né? Com uma sacola que ela estava carregando, ó, um reflexo que quando ela, por causa do reflexo, não apareceria nada, mas quando ela está de preto, o próprio preto acaba inaugurando a coisa que está dentro do vidro, né? Como se tivesse possibilidade de atravessar e filtrar para poder olhar para dentro. Aqui também ela provavelmente posicionou a câmera dentro de casa e fez alguns retratos, tá? E aqui é o primeiro autorretrato que esse cara, Oscar Gustav Rylander, ele, na verdade, ele se põe em 2 ou 3 posições. Ele é o ator aqui e aqui, ó. E aqui tem a história do bem e do mal, ou seja, todo esse lado de cá é a ideia do sujeito correto, das benesses, da ideia cristã, enfim, né, do bem, do benfeitor, né, do lado, chama assim, certo, tá? Ó, certo da vida, de fazer o bem, da educação, do esforço, do trabalho, da dedicação, da ajuda aos pobres, tá vendo? Todo esse lado aí. E esse aqui é todo o lado das coisas mundanas, né? A coisa da festa, dos prazeres do sexo, da bebida, dos bares, tá vendo? Tudo pro lado de cá, para esse lado, é o lado dos prazeres, e aqui ao lado digamos, do sujeito recatado. Tá? O que eu quero pedir para vocês, eu vou explicar, eu vou abrir a tarefa para isso, que vocês façam, deem uma olhada no trabalho da Vivian Maier, os autorretratos que ela tem, e tentem fazer um autorretrato parecido com o dela, tá? Com algum desses dela, não só os que eu trouxe, tem várias oportunidades, como ela era uma moça muito mais sozinha e tal, ela acabava se retratando muito. Então, que vocês pesquisem algumas imagens e tentem fazer um autorretrato de vocês baseado no trabalho ou nos autorretratos que a Vivian Maier produzia. Tá? Essa é a tarefa. De novo, recapitulando bem rapidinho, a ideia é: o autorretrato é um retrato no qual a gente quer se posicionar frente à própria imagem. Mas para isso a gente tem uma câmera. E o autorretrato de um fotógrafo, em princípio, traz a própria câmera para reforçar a existência do fotógrafo. Tá? A ideia é tentar expressar vocês como vocês efetivamente são. Eu acho que seria interessante vocês fazerem essas fotos sozinhos, tá? Ou com disparador automático, mas que vocês produzissem as fotos de vocês mesmos, assim, sem ninguém apertar botão nem nada, para que vocês tivessem um olhar mais, eu diria, calmo, assim, ou demorado sobre vocês mesmos. Tá? Então, a sugestão que eu dou é que vocês façam essa foto sozinho, façam uma foto com as câmeras da Unisc, enfim. Se quiserem fazer com o celular, também pode fazer, mas eu acho que seria mais legal, até para treinar, fazer com as câmeras da Unisc. E baseado nos autorretratos da Vivian Maier. Não precisa ser igual, baseados nele. Eu usei esse como inspiração, é isso que eu fiz, entende? Não é para ser igual, é para ser baseado no trabalho dela, em um autorretrato dela. Tá? Esse autorretrato vocês vão apresentar junto com o seu próprio retrato que foi tirado pelo colega naquela oportunidade que nós fizemos em aula. Correto? Eu estou à disposição. Eu sei que demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Eu sei que vocês talvez tenham passado o vídeo para frente. Eu conheço. Tá? Olhem com calma. E se ficarem com dúvida, perguntem ali no grupo. Que talvez a dúvida de um seja a dúvida de todos. Tá? Deixa eu sair daqui. Deixa eu fechar esse troço. Ó, parou de compartilhar. Até escureceu um pouco. Tá bom? Dúvidas, me perguntem, tá?
A tarefa é um autorretrato baseado no trabalho da Vivian Maier. Baseado, não igual. Tá? Boa Páscoa. Comportem-se.